Boa noite. Eu queria falar com vocês um assunto resumido aqui sobre prótese total imediata, mucosuportada. Eu sou Padilha, eu queria falar rapidamente e depois procurar mostrar alguns slides. O que é isso? Prótese total imediata é um trabalho que, por sinal, nós temos feito menos agora, porque atualmente fazemos o possível para a conservação dos elementos dentários, das unidades dentárias, mas às vezes há necessidade de fazer mesmo, porque está muito destruído, há uma destruição muito grande, problema periodontal, pulpopatias, periapicopatias, periodontopatias, levado da breca, bora, resumindo a conversa. Então, para não complicar a história, não complicar o tratamento, nós fazemos uma prótese total imediata para o paciente não ficar sem dente. E fazemos logo em seguida uma prótese nele, restabelecendo a oclusão, a estética, naturalmente para ele não perder a autoestima, o conforto, a estética, funções estomatognáticas que ele possui. Então nós fazemos o quê? As exodontias. Exodontias são as extrações dentárias. E colocamos em seguida uma prótese, chamada prótese total imediata temporária. Isso, para depois, se houver possibilidade, a gente fazer um outro tipo de trabalho, uma prótese total com overdentures, ou então o caso de implantes, aí já faz protocolo, já é outro tipo de prótese, para conservar a DVO, a dimensão vertical oclusal, essa altura aqui, e os músculos da face, evitar a falência dos músculos da face, para não alterar o tipo fácil do paciente, não alterar a apresentação dele. No caso, fazemos com o que primeiro? Fazemos uma moldagem, chamada moldagem anatômica, resumindo, simplificando a coisa. Uma moldagem anatômica, com umas moldeiras que a gente compra, moldeiras de estoque, fazemos essa moldagem anatômica e em seguida uma segunda moldagem chamada funcional, que primeiro a gente faz uma moldeira individual baseada nessa moldagem anatômica, na primeira. Faz uma moldeira que só serve para aquele caso. E aí molda de novo, com mais detalhe, que é para fazer a prótese total imediata. Muito bem. Então, neste caso, nós vamos usar primeiro o alginato. É um hidrocolóide reversível para fazer a moldagem anatômica. Fazemos modelo de estudo, uma moldeira individual. E antes eu fazia esse trabalho, cheguei a fazer, quando era tudo de uma vez, vamos dizer no caso superior, tudo de uma vez, para não estar tirando aos poucos, fazia com anestesia geral. Claro que tinha que ser em hospital, com anestesista, aquela coisa toda, aqueles cuidados todos que são normais do hospital. Mas atualmente eu estou evitando. Então eu prefiro, quando acontece de fazer isso, prefiro fazer assim em parte, dividindo. Deixa eu diminuir aqui, parece que está meio alto. Deixa eu diminuir isso aqui. Certo. Muito bem. Para a moldagem funcional, nós fazemos então a moldeira individual perfurada, que é para poder segurar o material, que vai dar mais precisão nessa moldagem, no modelo que vai sair, que é o modelo de trabalho. E antes nós usávamos aquelas resinas pó líquido autopolimerizável e para fazer a moldeira individual, mas agora atualmente a gente compra, são umas placas de acetato, chamadas de cristal, são duras, pode ser redonda, pode ser quadrada, depende do aparelho que você tiver para fazer a plastificação, para adaptação no modelo. Então, é uma maneira mais simples de fazer, porque aquele negócio de pó e líquido, aquilo ali tem que estar com todo cuidado, senão acaba dando ainda uma irritação, uma rinite, uma espirradeira doida. Então é melhor evitar. Eu faço pelo menos com acetato, essa placa de acetato que a gente compra incolor.
Muito bem. Então faça-se dessa moldagem, segunda moldagem, que é feita, a moldagem funcional, fazemos uma guia cirúrgica. O que é isso? O que é isso? É uma outra placa separada, sem dente, sem nada, incolor, transparente, que é para poder, na hora da cirurgia, experimentar, ver se aparece algum ponto de contato, algum ponto que está traumatizando. Aí fica esquemiada a gengiva, a gente vê pela transparência. Aí fazemos a plástica, gengivectomia, ou gengivoplastia, osteoplastia, o que for necessário. Sutura, e aí é que põe a prótese por cima, total, imediata. Muito bem. Feito isso, na segunda moldagem, conforme eu disse, nós podemos fazer uma moldagem com pasta zicoeugenólica, é própria para isso, e colocando alginato somente naquela parte dos dentes onde nós vamos extrair. Conforme eu falei, nós fazemos atualmente dividindo em etapas, em sessões, para não fazer tudo de uma vez só, anestesia local de uma vez, já que eu não estou fazendo com anestesia geral. Que é melhor dividir assim aos poucos. E deixar um final, e vai aproveitando a prótese que o paciente tem, prótese PPR, vamos dizer, aqueles de grampo, aqueles aparelhos de grampo, os chamados ROTS, aquilo ali vai aproveitando dentro do possível para ele não ficar sem dente enquanto você vai extraindo aos poucos para fazer a prótese total imediata. No final você tira o resto. Essa é uma maneira de fazer a prótese total imediata. O que é isso? É uma dentadura imediata. Nós temos as resinas de polimerização ativadas quimicamente, são essas que eu falei, que quase a gente não usa, a gente usa mais agora, são essas outras placas que nós compramos para plastificar nos aparelhos, e usamos depois disso umas resinas resilientes, ou seja, depois de feita a extração, suturado, deixa passar uns 2 dias lá no local, não tira, aí você vai e tira. Então geralmente eu tiro com 24 horas. Tira, dá uma olhada se precisa dar algum retoque e, se precisar, faz um reembasamento, só para fazer o condicionamento dos tecidos. Então esse reembasamento é feito com um material mais flexível, como se fosse uma borracha, a resina resiliente, só que existe agora atualmente. Só que isso aí é para fazer provisório, não é para ficar 10 anos não, é para ficar apenas alguns meses, e pode ser trocado 1, 2, 3 vezes, até deixar cicatrizar completamente a arcada dentária, ou pelo menos cicatrizar bem durante os 2 ou 3 meses. Daí é que faz uma moldagem diferente para fazer a prótese definitiva, a prótese total, ou seja, a dentadura total. Para depois fazer outro tipo de trabalho, pode ser pontifícia implantada, pode ser protocolo, pode ser uma série de coisas. Aí depende de outros exames que serão feitos para ver se há a possibilidade de fazer esse tipo de reabilitação. Existe caso de indicações. Indicações, por exemplo, na idade, temos que considerar a idade, o estado geral do paciente, as condições psicológicas favoráveis, que se ele tiver mais doido do que o dentista, aí é melhor evitar. Periodontopatias, também ele pode estar com uma destruição muito grande na gengiva, aí tem que ir para o tratamento periodôntico, tem que ir para o periodontista, e às vezes ele não vai porque não tem paciência mesmo e pronto. Aí aqui é feito o tal da prótese total imediata. Contraindicações. Radioterapia, se ele estiver fazendo, por exemplo, tratamento de radioterapia, não é bom indicar, né? É contraindicado fazer as extrações para fazer uma prótese total imediata, porque pode dar uma osteoradionecrose. É melhor evitar. Fazer outra coisa. Fazer o reembasamento com material flexível para ir aguentando enquanto for possível. Limpar essa prótese total imediata também podemos limpar numa solução de glutaraldeído. Antes de colocar na boca do paciente, fica lá durante as 24 horas, quando você fizer a prótese, para depois botar no dia seguinte, no lugar, colocar na posição, fazer a instalação da prótese total imediata, da PTI. Muito bem, aí conforme for, nós passamos analgésicos, antibióticos, e recomenda para fazer alimentação líquida e fria, bolsa de gelo,
também por 15 minutos, colocar no local. E tomando cuidado naturalmente com o limite da zona chapeável, ou seja, o fornix, que é para não ficar muito comprida a prótese, fazendo um tamanho certo. Para isso aqui é feita a moldagem funcional, que é para dar mais retenção, porque se estiver muito comprida vai ficar deslocando, as inserções musculares ficam empurrando, inclusive pode até ferir, porque a prótese é dura, é feita numa resina termopolimerizável. É isso que eu queria falar com vocês. Eu queria depois mostrar aqui uns slides, alguma coisa para ficar mais fácil de entender. Uma boa noite. Agora mostrando um caso de grande destruição coronária, com restaurações, muitas, remendo de todo jeito. Mostrando aí, inclusive com espelho para fotografia da oclusal, no caso do maxilar superior, também colocando, também o paciente usando a PPR, ou seja, aquele ROT, aquele aparelho móvel de grampo, que nós vamos aproveitando muitas vezes para ir fazendo aos poucos, não fazendo de uma vez só, mostrando aí em outra posição o aparelho que ele estava usando antes. E também neste caso eu fiz de uma vez, mas tem muitas vezes a gente divide por etapas e deixa por último uma parte para colocar a prótese total imediata, fazer a instalação da prótese total imediata que já está pronta, já foi feita a polimerização, tudo prontinho. É só extrair, usar aquela parte do guia cirúrgico e em seguida, depois de suturado tudo prontinho, faz a instalação da prótese total imediata e não retira. Deixa lá 1 dia, 2 dias, daí para dar um retoque e depois fazer o reembasamento mais adiante, para depois trocar por outra coisa.